Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que hora que você está assistindo esse programa, mas o EARcast com café, Café Sospeço, está no ar. Um oferecimento Buena Ré, Café Sospeço, Real Energia e Moldura Minuto. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. A gente vai falar muito de arquitetura, mas na área de urbanismo e planejamento. Certo? A gente vai deixar um pouquinho da parte da decoração de lado e vamos entrar mais profundamente nessa parte de urbanismo. Uma área que eu gosto e adoro muito. Eu estou aqui com Janaína, vice-presidente do CAL Goiás. Tudo bom, Janaína? Oi, Israel, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. Seguindo as falas do Israel. Não sei que horário você vai assistir esse programa. Isso, a gente dá esse bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que a pessoa vai estar assistindo ou da onde ela está assistindo. Às vezes a pessoa está assistindo do outro lado do mundo, então a gente está no fuso horário correto. Janaína, me fala aí, essa mulher em frente ao vice-presidente do CAL Goiás. Israel, trabalho árduo, né? Uhum. Eu estou no meu segundo mandato como conselheira no CAL. Minha primeira vez eu saí como suplente. Entretanto, ninguém sabia que eu era suplente, porque eu estava tão à frente do conselho. Parecia que era presidente. Que eu estava lá, que eu era conselheira desde sempre, amém, né? Mas não, eu era suplente de uma guerreira, que é a Regina. Representante de Anápolis, né, sindicalista, mulher de palanque mesmo. Uhum. Mas, como eu tenho uma história de atuação dentro do urbanismo, dentro do planejamento urbano, sem modéstia, conheço bastante legislação urbanística. Sim. E desse desenho de cidades, eu acabei me destacando dentro da CEPUA, que é a nossa Comissão de Política Urbana e Ambiental. Uhum. E aí, por isso... Claro, né? Goiânia, mercado, urbanismo, cidade cresce. E muito, né? Lotada de carros e a gente tenta, mas a qualidade de vida da cidade nunca melhora. Então, a gente vai à frente tentando estabelecer uma política. Por isso, eu estava lá. Janaína, deixa eu fazer uma pergunta, que eu tenho uma curiosidade, essa pergunta é minha, acho que muita gente vai ter curiosidade sobre isso. Vocês fazem parte dessa parte do plano diretor? Tem ação dentro dele? Vocês participaram dessas audiências públicas ou não? Hoje o CAL ainda não tem essa força para estar opinando ali dentro, junto com os vereadores ou com essa bancada inteira dessa parte de construir a cidade num todo. Olha, nós atuamos firmemente na análise do plano diretor de Goiânia. Elaboramos um documento, porque eu acho que assim, a gente tem que falar e fazer propostas. Sim. Ok. Fizemos as propostas, fomos muito bem acolhidos, recebidos dentro da CEPLAN, a época que era quem conduzia o plano. Entretanto, as propostas não tiveram rebatimento na lei. E a gente, claro, fomos a público criticar. Por quê? A intenção do Conselho sempre é a melhoria para a sociedade. Sim, com certeza. E está fato que a gente não está tendo rebatimento da legislação na qualidade de vida da população. A gente só vê as pessoas reclamando. Estou gastando mais tempo no trânsito, estou ficando mais estressado, não tenho lugar de ir descansar, lazer, fruição. Isso tudo faz parte dentro de uma boa qualidade de vida. Então, a gente insistimos muito para que o processo todo fosse transparente, que a população tivesse voz ativa na revisão do plano. Tanto é que algumas associações de moradores, como o Setor Sul e o JAO, conseguiram fazer valer sua voz. Sim. Principalmente o Setor Sul, né? Especialmente o Setor Sul. E porque, assim, construir cidade é isso. Todos os atores da cidade, todos aqueles envolvidos têm voz. E não vamos negar que uns têm mais privilégios, mais escutado que outros. Exato. Então, eu digo sempre que a gente tem que desenvolver, e aí eu faço minha crítica também como servidora pública, porque eu vim, né? Eu vim do serviço público, de que a gente tem que... E eu não tenho a resposta ainda, tá? Mas a gente tem que desenvolver uma metodologia de escutativa à população. Certo. Porque é muito fácil para um empresário ser mais escutado, né? Porque ele tem o telefone do comercialmente é mais viável. Claro, ele tem o telefone do prefeito. Sim. Ele vai trazer receita para dentro da cidade. Claro, e é fundamental. E é isso que eu costumo insistir. Todos são igualmente importantes para a cidade.
A gente precisa dos investimentos da construção civil. Certo. Porque eles movimentam uma cadeia Sim. toda. Mas esse investimento ele tem que estar pautado dentro de um desenho de cidade que seja agradável para mim, para o Israel, para o seu Zé. Sim. Porque, no fundo, uma cidade agradável, boa de se viver, ela é muito mais rentável para todo mundo. Vou te fazer uma pergunta aqui que me fizeram. Quer dizer, uma pessoa muito especial me fez. E aí eu fiquei pensando muito depois disso. Paulo Mendes da Rocha. Ele me fez uma pergunta que eu vou replicar ela para você. E aí eu queria saber a sua resposta e depois eu vou falar a resposta que ele deu para mim dessa pergunta. O que é casa popular para você? Vamos lá. Eu vou falar o que é a minha resposta. Olha a sua resposta, depois eu vou te passar a resposta dele. Então, vai lá. Assim, tem N possibilidades de resposta, mas a questão é, você concorda que todo mundo tem direito de morar? Certo. E eu também não posso restringir isso a uma faixa de renda? Uhum. Não, todo mundo tem direito de morar e eu vou falar, a casa popular eu estava ouvindo outro podcast, né? Uhum. A casa popular para os sheiks tem outro patamar. Uhum. A casa popular no interior do Nordeste tem outro patamar. Uhum. A questão é que todo mundo tem direito. Então, não tem questão. Se eu pago imposto, se eu contribuo, se eu nasci brasileiro, está lá na Constituição que eu tenho direito de morar. Certo. E é função, atribuição do poder público, construir os mecanismos para que todo mundo tenha esse direito. Uhum. E aí, vou esperar a resposta do Paulo Mendes da Rocha. Mas eu vou provocar uma reflexão aqui. Diga. Tem alguém que não usa financiamento público? Não vou saber te responder. Ninguém, todo mundo usa. Quando a classe média compra uma casa, ela está usando dinheiro público. Sim. Porque é o sistema financeiro de habitação que me empresta o dinheiro para eu pagar. Sim. O grande empresário, que é, de novo, repito, fundamental, porque movimenta a economia, toda né? a cadeia. Desde aquele que fabrica flores de plástico, a usinas hidrelétricas e que seja, também usa financiamento público. Certo? A gente tem o FCO, BNDES, bancos internacionais, todos com dinheiro, recurso público. Então, quando eu estou lá na casinha popular, se a gente for para aquele recorte econômico daquela população que tem menos demanda não solvável, né? Sim, que tem menos recurso, por que ela não teria direito a usar o dinheiro público para financiar a sua casa? O Paulo Mendes ele foi muito simplista e ele foi muito objetivo e muito assertivo na resposta que ele me deu. Quer dizer, a pergunta que ele fez para mim e ele foi me dar só uma explicação do que era. Eu fiz toda essa questão que você fez. Fui lá, falei, expliquei para ele. Ele falou assim, Israel, deixa eu te perguntar um negócio. Casa popular tem telhado? Tem saneamento? Tem água encanada? Toda casa é popular. Ela tem que ser popularizada, ela tem que ser povoada por alguém. Então, ela tem que ter dignidade dentro dessa casa. Então, não dá para mim fazer uma casa e colocar uma casa lá no fim do mundo e falar que essa casa é popular, sendo que ela não tem um mínimo de decência para um ser humano morar. Então, a casa popular ela tem que ser popularizada, ela tem que ser povoada. Então, ele falou para mim dessa forma, assim, num universo muito macro do que você fica imaginando. E ele ainda falou assim, cara, não dá para mim ficar fazendo mais casas, uma do lado da outra, sendo que eu vou gastar com pavimentação, saneamento, quilômetros lineares de rede. Então, a gente tem que começar a pensar em casas populares que sejam habitadas, mais próximas da rede de transporte público, mais próximo da parte de escolas de ensino e que elas tenham o menos custo possível em cima disso. Mas ela tem que ser popularizada. Não dá para fazer a casa e depois eu levar água, e depois eu levar saneamento, depois eu levar essa parte inteira. Então, eu tenho que pensar nela, toda ela, para que essa parte seja popularizada e seja povoada por esse povo.
Então, assim, é um pensamento que fala assim, cara, aí você começa a pensar. Não é à toa que ele é um dos grandes mestres da arquitetura e urbanismo no país, né? Para mim, ele foi o maior, o mais premiado, assim, eu gosto muito do Oscar Niemeyer, mas para mim, Paulo Mendes da Rocha, ele é fora de série, né? Assim, trouxe o filme dele para cá, inclusive eu tenho contato com as irmãs dele, tem o filme até hoje aqui, para quem quiser assistir, às vezes a gente faz uma sessão aí de cinema da vida dele, mas é um dos arquitetos que eu falo assim, arquiteto urbanista nessa área, que pensa um macro de uma forma que ele fica muito micro. E uma visão humanista do mundo. Sim, não é? É isso que a gente pega. Homocentrado. Muito centrado. Você assiste assim, a parte dele, assim, eu estou te comentando, a vivência que eu tive com ele. Assim, eu cheguei em São Paulo para ir no escritório dele, e aí, a partir do momento que você começa a ter experiência, parece que você volta. O prédio é um prédio antigo, o elevador não funciona direito. Aí você chega na porta assim, da sala, um papel chamex escrito Paulo Mendes da Rocha, amarelado do tempo. Aí você entra um monte de vamos falar, estantes antigas, aquelas de ferro, cheio de livro, um quadro negro. Eu falo assim, cara, onde é que eu tô aqui? Isso não é um dos arquitetos mais premiados do Brasil, não. Não tem lógica, não condiz, sabe? Uma arquitetura que traz tanto aquele luxo, aquela beleza, aquele glamour do profissional acima da média. E aí você se depara com uma pessoa assim, totalmente simples e com um olhar muito grande para tudo que é... E Goiânia tem a sorte da gente ter a assinatura dele aqui na cidade, lugares, né? Inclusive, a gente falou do Jockey. Ele desenhou o Jockey para mim. Ele desenhou então. ao vivo para mim. E ele fez todos os desenhos falando, aqui tem isso aqui, aqui tem isso aqui, aqui tem isso aqui. Eu falo assim, quanto tempo esse cara fez esse Jockey? Como é que ele tem na cabeça toda a parte também de simetria, toda a parte de escala, assim, ele desenhava... Eu falei assim, é um gênio. Pois é. O Jockey é um patrimônio nosso que está aí. Abandonado, né? Sem rumo. Sem dono. Hora vira que vai virar XYZ, hora não sei o que lá. O que o Cal traria para nós, para o Jockey? Isso é o grande questão. Então, nós fizemos um movimento muito grande junto com outros arquitetos preocupados com essa questão do patrimônio. Porque a gente não pode... Uma cidade sem memória, ela não tem identidade. Zero. E aí, como você abre mão de um dos grandes ícones da arquitetura brasileira que tem aqui, com a assinatura dele aqui dentro da cidade. Então, há um manifesto para a transformação do Jockey em algo que ele continue como utilidade pública. Sim. É um prédio público, de uso público, porém particular. Houve um movimento, à época, do Sistema S, para aquisição. Houve a igreja. A ideia da igreja, que... de fato, me preocupa, porque a história mostra que há uma desconfiguração da arquitetura por parte das igrejas. Então, não é questão religiosa, é questão de patrimônio, identidade, arquitetura, né? E também da Fundação Banco do Brasil. No fim, Israel, hoje eu não sei o que virou. Sei que a gente documentou. Mas qual que seria a responsabilidade? Sim, porque eu escutei o Paulo Mendes falando para mim como ele pensou o Jockey. Quando ele desenhou, ele falou para mim como ele pensou. Aonde ele estava, cada lugar estava no seu canto. Por que servia cada canto dali? Então, dentro disso, eu penso que o Jockey hoje deveria ser um centro de esporte gigantesco. Tá? Por quê? Ele falou para mim, eu fiz o Jockey porque ali passava a avenida mais movimentada de Goiânia. Continua sendo. Continua sendo. E ele falou assim, as crianças que estavam dentro dos ônibus, ele começava a olhar a pessoa jogando tênis, ou a pessoa nadando, ou a pessoa fazendo isso, aquilo, outro, e ali, se tivesse um ídolo dele, uma foto dessa parte toda, ele se inspirava a ser alguma coisa naquela parte. Então, ele teria acesso àquilo ali, ele teria visão, desejo. Ele falou assim, você não deseja nada se você não vê. Você não consegue desejar nada se não vê. Então, a gente fez ali as quadras de tênis em cima, a parte da piscina de natação, uma parte de cima, para que as pessoas que estivessem passando de ônibus, ela conseguisse ver lá dentro e começasse a desejar estar ali dentro. Então, assim, não é nada por acaso. Quando o arquiteto urbanista faz a questão e tem essa visão macro da sociedade, quer incluir toda essa sociedade dentro de uma arquitetura, a funcionalidade dela, ele não fez por acaso. Então, a gente não dá para fazer uma igreja ali. Não dá para a gente fazer uma coisa que não seja
pensada nesse patrimônio para servir a sociedade. Então, por isso que eu falo assim, o CAL, ele traz alguma coisa assim, a parte cultural, a parte de esporte, a parte dessa parte, começaram a pensar alguma coisa que possa movimentar o jockey para a funcionalidade dele, saber mesmo de fato o que seria aquilo. Eu acho que a ação do CAL e da sociedade mobilizada, porque, assim, hoje em dia, o CAL vira, assim, o recurso de quem está desesperado, precisando de apoio, com a situação que está... Me dá a mão aqui, vamos ali reclamar. Vamos reclamar juntos, com o povo ali. Né? E é bem isso. E, ok, porque a igreja não aconteceu. Sim. Né? Uhum. Então, vamos lá. Eu acho que você tem toda a razão. É um equipamento de uso público. Sim. Então, vamos lá, Sistema S. Vamos lá, Banco do Brasil. Vamos estabelecer o SESI. Sim. Não tem o Ferreira Pacheco. O último grande projeto do Paulo Mesa Rocha mesmo foi uma piscina num prédio gigantesco em São Paulo, que estava abandonado no centro, que era do SESI. Então, assim, acho que o SESI, o Sistema S, pegasse aquilo ali para fazer um centro de estudo, porque lá tem a melhor robótica de Uruguai, né? Hoje está no SESC, certo? Você fazer o Sistema S ali com SESC, SESI, Senai, e você trazer toda aquela parte de estrutura para isso, eu acho que seria requalificar assim, o prédio. Total, né? A gente revitalização. A gente tem ótimos exemplos de requalificação e retrofit em prédios históricos, né? Sim. O Conselho mesmo trouxe o Lohan Trust, que fez uma intervenção em Manaus, que Manaus tem um patrimônio. Manaus é muito antiga, né? A cidade. Exemplos modernizou, porque a gente precisa fazer a adaptação dos prédios às necessidades modernas. Então, a gente tem esse exemplo. Pode ser objeto de concurso, né? Perfeito. É uma coisa muito importante, o concurso público de arquitetura e urbanismo. Concurso, isso é uma das ações do Conselho, de tentar fomentar. A gente pega na mão da entidade, ensina a fazer o concurso, monta edital junto, para que a gente tenha que fazer esse fomento, a divulgação da arquitetura e urbanismo na sociedade. Agora, eu vou só fazer um fechamento com uma palavra que você trouxe, que eu acho muito importante para o prédio do Jockey e para os edifícios públicos. Acesso. Certo. E o centro ainda hoje é muito acessível, no sentido de que qualquer um consegue chegar facilmente ao centro da cidade. Perfeito. Porque toda a nossa rede de transporte público se conecta, passa pelo centro. Então, é fácil. O Eixo Anhanguera tem um dos tickets mais baixos de transporte. E não só para Goiânia, mas a cidade metropolitana inteira. Exato. E aí, a importância desse jockey extrapolando dentro da região metropolitana. Ele é um equipamento de caráter regional que a gente vai falar. Né? Aí eu vou estender um pouquinho mais, vou estender ele para o Serra Dourada. Certo? Que era uma outra obra que é porque assim, quando você pega eu sempre fui pro Serra Dourada porque eu sou apaixonado no Goiás. Fui lá para assistir o jogo, sempre achei o estádio maravilhoso, lindo, aquela parte inteira. Falei, nossa, que estádio maravilhoso que é esse aqui. Só que na hora que você começa a conversar com quem fez e fala para mim, fala assim, Israel, cheguei lá um dia, tinha pintado o concreto de um verde, que eu falei assim, cara, não pode acontecer um trem desse. Cheguei lá, eles tinham colocado grade na parte inteira, aquela parte de baixo toda é um anfiteatro. Aí você fala assim, um anfiteatro aquela... Você não faz... Ele falou assim, eu não ia fazer um estádio. Eu não ia fazer um estádio para ele ter jogos, terça, quarta, uma vez por você usar ele uma vez por dia. Eu tenho que usar ele sempre. Então, eu tenho um anfiteatro. Se você for pensar, a parte de baixo das arquibancadas são partes cobertas para você ter uma praça, de você ter um skate, você ter um negócio, você ter outra coisa. E ela é fechada, então ela não tem funcionalidade nenhuma. Então, você aí fala assim, fez um elefante branco. Mas pergunta para o arquiteto qual que foi a sua funcionalidade de cada coisa que ele fez ali dentro. Então, é um anfiteatro embaixo, é uma parte de lazer do lado, é uma parte onde você consiga fazer a parte de escolinha, ou você ter uma parte de teatro, ou você ter uma área de convivência gigantesca. E aí ele começa a me falar um monte de coisa que eu falo assim, cara, eu nunca tinha nem pensado nisso. Aí é outra questão. A arquitetura por si só não basta. Eu tenho que ter política pública para o uso. Sim. Né? E aí a gente fala assim, e continuidade. Porque aí a gente inaugura, a Secretaria de Esportes começa um programa, e aí ele é descontinuado 6 meses depois, muda a gestão. Então, a gente tem que pensar essa longevidade dos programas, continuidade, para que as pessoas tenham aquilo para si.
fique incorporado, saiba que vai existir. Uma coisa que eu vi muito bacana lá no governo de São Paulo e na prefeitura também, é que eles têm mandatos não elegíveis no meio do não mandato. Coincidem com as eleições daqui 2 anos municipais. Tem um mandato para, vamos supor que a gente vai construir um estádio aqui, ou um centro esportivo. Desse centro esportivo você faz um conselho, e aí esse conselho é eleito. Certo? E aí esse conselho tem 4 anos de mandato. Ele fica de um governo para o outro, para que dê a continuidade, certo? Nessas obras. Para que na hora que chega no outro governo ali, aí ele para tudo, manda todo mundo embora, aí entra a pessoa e fala assim, não, e agora? O que esse pessoal estava fazendo? Aí os que saíram também falam assim, agora você se vira, não te passo nada. E aí ele começa do zero, sabe? O que foi? Aí ele fala assim, mas não gostei desse azul, não. Vamos fazer de uma outra cor porque é a marca desse político e tal. E aí muda todo um projeto que acho que ele tem que ter uma continuidade, tem que ter um mandato em cima disso aí. É verdade. A gente tem que melhorar enquanto planejamento, para a gente ter, para mim, nós tínhamos que ter objetivos claros, sabe? Qual é o desenho, qual é o projeto de cidade que se quer? Estabelecer metas de médio, curto, longo prazo, mensuráveis. Eu quero atingir tal coisa em 2 anos. E aí, isso tem que ser publicizado. Publicizado, a sociedade tem que comprar a ideia, porque aí ela cobra do político. Claro, não estou tirando a discricionariedade de nenhum gestor. Né? Ele pode fazer a sua gestão e dar dinheiro, fazer dotação orçamentária para tal coisa, mas aquele projeto macro, ele não pode ser alterado. Certo. Porque a gente não brinca com dinheiro público, a gente não brinca com a vida, com a nossa qualidade de vida, né? Não deveríamos. Não deveríamos fazer. Pensando nessa parte aí, centros de cidades, todos os centros de cidade. Eu falo que o Brasil é muito novo e a gente não tem aquele centro histórico em lugar nenhum. Se você pegar aí, tem 500 anos, ou cidade mais antiga. E aí a gente não tem aquela parte de você falar de igual você vai para a Europa, eu falo assim, nossa, eu vou lá para a Cidade Velha e vou ver toda aquela parte de arquitetura. Principalmente Goiânia, que é uma cidade muito nova. Então a gente falando de Goiânia, que é também uma parte de uma dor da maioria das cidades capitais aí, que os centros começam a ser abandonados e não ter o uso devido para ele. Eu já vi várias pessoas falando, não, vamos colocar uma indústria não poluente, a parte do pessoal de digital vai para o centro. Aqui em Goiânia não funciona, porque lá não tem cabo de fio ótica, não tem nada disso, e os prédios, a maioria deles são tombados. Então, assim, não tem como se fazer essa estrutura lá dentro. Qual que era uma solução? Você, como arquiteto urbanista, traz para nós a fórmula do sucesso para a gente trabalhar o centro. Olha só, não existe solução mágica saindo da cabeça de uma pessoa só. Existe, e eu insisto, existe solução construída, possível, dentro daquele momento econômico, histórico que a gente está. Agora, vamos lá. Nosso centro não tem essa quantidade de prédios tombados. Na verdade, Sim, a gente até gostaria... Acho que tem o Grande Hotel. Que tivesse, né? A gente tem alguns exemplares Decor. Ali a OAB, mas alguns tombados. E nós, infelizmente, não temos uma política de manutenção desses prédios. Porque eu também acho que a pessoa não pode ser penalizada por ter um prédio de relevância histórica. Sim. E aí não poder fazer nada. Na verdade, essa pessoa ela tinha que ter crédito fácil. Sim, ela tinha que ter incentivo. Né? Ela vai manter a sua fachada, Arte Deco. Exato, requalifica tudo lá dentro, faz as benesses modernas, porque a gente tem que reconhecer que a gente mora e vive de maneira diferente. Mas não é simplesmente falar assim, não, você mantém o seu prédio e eu vou te dar isenção de IPTU. Ou senão dá um desconto no IPTU. A conta não fecha, porque eu preciso de 300 mil reais para reformar e eu vou pagar 3 mil de IPTU. Não fecha. Exatamente. Então, se é importante para todos, então, coletivamente, nós temos que financiar. Sim. É o que fazem muito hoje em questão de floresta. Carbono, a emissão de carbono. Não, você vai manter a sua floresta. Quanto era para você desmatar e colocar gado? Ok, então me remunera. Você ia ganhar 30 mil reais por mês para você cortar aqui, colocar gado, alugar o pasto.
Então, fala, a gente vai pagar os 30 mil para você por mês, você não vai mexer com isso. Quanto é que fica isso aqui? Então, assim, a gente precisa começar a pensar nessa parte de você ter alguma coisa que seja rentável em cima disso. Porque, assim, senão a pessoa vai deixar abandonado, ou senão vai tampar a fachada com um outdoor e vai dar para ir lá R$ 1.500, vai pagar as contas dele dali e pronto, talvez ele está muito bem. A mesma coisa que existe da política dos produtores de água em Nova York. Os produtores de água de Manhattan estão a quilômetros de distância. E a cidade está pagando para que ele mantenha as suas nascentes vivas, com qualidade, porque senão a cidade não existe. Isso. Né? Nossa, a gente já entrou aqui, ó, na arquitetura, no urbanismo, a gente não passou nem no meio do caminho, não falamos nada de casa-cor, de arquitetura de interiores, de RT, de briga, uma briga antiga que tinha de arquitetura de interiores e arquitetura estrutural, urbanismo. Existe isso ainda ou não existe mais? Não, vamos lá. É que cada um na sua atribuição. Certo. Né? Dentro das atribuições do arquiteto urbanista, toda a questão que envolve modificações de caráter estrutural e arquitetônico são atribuições exclusivas do arquiteto urbanista. Ao design de interiores... Tem o CAL, gente, ó. Tem o CAL. E assim, o CAL está aí para resguardar a sociedade, proteger a sociedade da ação, do que a gente chama de ação de leigos. Uhum. Aqueles que não têm competência para exercer as atividades que são específicas da nossa profissão. E, de novo, queridos arquitetos colegas, as pessoas que mais valorizarão a sua profissão são os próprios arquitetos urbanistas. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu fiz uma pesquisa uma vez lá no database do Sebrae, acho que foi do Sebrae. Quantos arquitetos a gente tem cadastrados em Goiás hoje? 3.800 ou 4.000. Eu tinha feito lá na época de 2000. É porque a gente vem ingressando muitos nos anos, né? Porque a gente... Bem, eu tenho 20 anos de formação. Então, eu ainda sou da era que só havia PUC. Sim. Uhum. E hoje nós temos muitos cursos de arquitetura, não só na capital, mas também no interior do estado. Então, o departamento específico lá do Conselho... Mas eu acho muito pouco. Vamos lá. Existe mercado ainda. Porque a gente ainda contrata poucos arquitetos. Certo. E é a mão de obra mais barata de uma obra. Claro que é. É a mais barata. Falo que é a mais barata de uma obra é o arquiteto. Claro que é. Ela te economiza tempo, ela te economiza material, Eu brinco lá no escritório. O que você faz, Janaína? Eu falo, eu vendo paz de espírito e resultado. Essa é boa. Porque essa é melhor. Quando você está me contratando ou está contratando um arquiteto, no fim é isso. Sabe? Porque eu vou te dar tranquilidade que você vai, do primeiro traço do seu empreendimento até o final, ele tem toda a criatividade que é obrigatória para a gente e toda a segurança jurídica para você chegar no final. É isso mesmo. Para mim, a parte do arquiteto é a parte mais barata da obra. Não tenha dúvida. É a mais barata, porque ainda é economizar dinheiro ainda. Não, ela vai acabar economizando. Se a gente vai trazer isso lá para a popularização do trabalho, da casa popular, ou seja, popularizar a casa, é popularizar o trabalho do arquiteto urbanista. Certo. Uhum. A gente ainda tem uma lei aí que tem quase 2008, a lei de Atis, que é a de assistência técnica para habitação de interesse social. Certo. Então, a gente tem que levar o trabalho do arquiteto lá para aquela população que tem menos condições de pagar. Essa tem que ter fomento público mesmo. E aí eu pergunto, dentro dessa que você está falando, a gente vai lá e abre um bairro popular. Né? Um arquiteto urbanista tem que fazer o projeto desse bairro, vamos supor que a gente vai entregar Minha Casa Minha Vida, ou que seja, qualquer programa social ou que tenha, que faça um bairro que seja ali a parte de casas populares ou de habitação social. Não teria que vir casado já esses projetos com a parte de arquitetura estrutural em cima disso, a parte toda essa de arquitetura? Claro. Na verdade, é um conhecimento muito específico. Você dá um lote, porque a pessoa te deu o lote e a pessoa vai lá e constrói. Isso não funciona. Certo? Então, assim, eu te dou o lote e assistência técnica toda para você conseguir construir. Perfeito. Imagina
o mercado que isso vai girar para as pequenas construtoras, para os pedreiros, para as lojas de materiais de construção. Uma PL, né? Um arranjo produtivo local. Arranjo produtivo local, essa é a palavra correta, né? Faz uma PL gigantesca ali dentro. E isso quando a gente estiver falando de obras novas, mas existe ainda a requalificação. Eu ouvi uma vez de um colega arquiteto que fazendo a correlação entre arquitetura e saúde. Certo. E aí ele falando, a tuberculose não tem cura, mas a arquitetura cura a tuberculose. Porque... Isso é um corte, hein? A arquitetura cura a tuberculose. Isso é um corte. Porque é o seguinte, o que causa a tuberculose? Ambientes insalubres, mal ventilados. Como é que você resolve isso? Com arquitetura. Com requalificação da casa. Por isso, é tão importante a gente implantar a assistência técnica para interesse social. Sim. Levar o arquiteto para dentro das comunidades, para dentro dos bairros mais simples. E a gente tem exemplos de sucesso aí espalhados. A gente tem que... E aí eu vou fazer um convite aqui. Acho que vai entrar no ar antes dele. Nós vamos fazer um evento dia 13 de junho próximo, focado para os municípios, para qualificar os técnicos e os jovens, principalmente os jovens arquitetos que queiram ingressar nesse mercado. Um seminário específico para habitação de interesse social. Perfeito. E olha, não tem momento mais oportuno para discutir isso, que é com a volta do programa Minha Casa Minha Vida, que fomenta... Sim, que vai fomentar toda essa mão de obra. Que vai pôr recurso, né? Porque você não faz nada sem dinheiro. E esse seminário você não vai gravar ele para deixar online, não? Então, a gente ainda não tem acho que você deveria gravar tecnologia. Para que a gente consiga, depois quem perdeu o dia, entrar em contato com o Cal Goiás e falar assim, eu quero a gravação daquele pessoal. Pô, grava, pega uma maquinazinha, pega o celular e deixa alguém gravando lá e faça isso, que a população agradece bastante. Não, e Israel, uma coisa muito importante que eu falo, porque eu também, na minha atuação, já trabalhei muito com habitação de interesse social. Eu não estou falando aqui de atuação pro bono. Né? Não é caridade, é o arquiteto sendo remunerado para fazer aquele projeto de requalificação específica. Porque, às vezes, é muito mais que projeto. É uma coisa mais rápida, mais ágil. É chegar, fazer um diagnóstico e falar assim, vamos fazer uma intervenção aqui, vamos fazer lá, seu fulano, seu Zé Pedreiro, quebra aqui, faz a verga ali e resolve a questão. Perfeito. Porque a urgência dessas demandas é muito grande. Sim. Então, a gente tem que imprimir um ritmo um pouco diferenciado de trabalho. Se você pegar uma pessoa mais idosa, mais alguma coisa, você tem que fazer acessibilidade para essa pessoa andar dentro de casa, certo? Aí você tem que pensar de uma outra forma, qual que é a faixa etária de idade dessa pessoa para que a gente possa fazer essa casa ali dentro. Se pegar uma casa idosa e que ela está e se colocar bastante degrau em cima dela, você vai gerar outra questão que é saúde pública. Essa pessoa pode cair, essa pessoa pode machucar. Enfim, eu acho que é isso da arquitetura que me fascina bastante, principalmente do urbanismo, é você pensar no macro e como essa pessoa vai viver bem. Sim. Certo? Como é que essa pessoa vai se locomover aqui dentro? Sim. Como é que ela vai viver bem aqui dentro? Certo? Nesse mundo, ela tem aqui uma mercearia perto, ela tem isso aqui perto, ela tem acessibilidade dentro da casa dela, a faixa etária aqui é mais... Eu falei assim, quando eu envelhecer, porque eu vou morrer solteiro, né? Aí, quando eu envelhecer, eu quero ir para os Estados Unidos, porque lá tem os abrigos. Old aging, que existem as comunidades, as comunidades, né? que o pessoal tem tudo ali. Ali é pensado para a pessoa se ter o lazer dela, da idade dela. Então, assim, você mudar essa parte inteira. Então, assim, e uma coisa que a gente vê aqui dentro, que a arquitetura ela é taxada como luxo. Então, e não é necessidade básica, como eu te mostrei com a tuberculose. Faz o que para mudar isso? Campanha, conscientização. Quando eu venho aqui falar com você, eu estou tentando mudar esse paradigma. Certo. A pessoa que quer fazer um puxadinho da casa dela lá, como é que ela contrata um arquiteto? Ela fala assim, mas eu tenho dinheiro para comprar isso aqui, como é que eu vou contratar um arquiteto? Não, existem duas questões aí. Existe um programa dentro do site do CAL Nacional, CAL BR, que a gente nomeia assim, né? Que chama-se Acha um Arquiteto. Perfeito. Então, você põe a sua localização
e aí ele elenca o rol de arquitetos que se cadastraram para aparecer, porque tem gente que não quer ser divulgado ali, lógico. né? Ok. Quer fazer um trabalho social, uma pessoa de renome E existe nacional. outra questão. É que a gente tem que tratar arquiteto como uma profissão de Estado. Perfeito. Nós temos que ter mais arquitetos nos quadros dos municípios, em especial. E eu estou falando município porque quando você tem um problema, você não liga para o governador. Sim. Você liga para o vereador, para o Quando você prefeito. tem problema na sua casa, você liga para o síndico. Se você mora num apartamento, Não você é? vai prefeito. É a instância mais próxima da população. Para mim, eu chamo né? o prefeito de síndico da cidade. É o síndico da cidade. Ele que vai trocar a lâmpada, ele que vai arrumar o negócio. Então, sendo o síndico da cidade, ele tem que ter no hall de prestadores de serviço dele os arquitetos para qualificar o espaço, para qualificar as edificações e fazer intervenções pontuais, eficientes, que é isso que a gente faz. Né? Eu, na minha missão, nesse mundo da arquitetura, eu falo que quero deixar as pessoas viverem melhor. Esse é meu propósito dentro desse mundo que eu trabalho. Então, assim, eu faço ações, independente de aparecer ou não aparecer, que transformam algumas coisas para pessoas viverem melhor. E se viver melhor pode ser construir um cômodo, pode ser arrumar uma casa, pode ser ter uma cama, enfim. Dentro do caos, vocês não pensam numa parte social, para pessoas que não aparecem, pessoas grandes e arquitetos que falam assim, cara, não vou fazer essa parte inteira. Para fazer um programa, mais ou menos isso, de buscar ali, como existe no direito, os advogados, quando a pessoa não tem dinheiro para comprar, para pagar, pro bono. A gente ter isso dentro da arquitetura e você trazer isso para pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade ou em situações de risco até, desabamento, essa parte inteira, que a gente consiga fomentar esse mercado para que consiga ter uma moradia melhor. Dos objetivos desse seminário, inclusive, que a gente está organizando, é sensibilizar o poder público, em especial, para a criação dos que a gente chama de escritórios modelo. Perfeito. Que esses escritórios modelos têm essa função de assessorar a população que não de início não conseguiria pagar um projeto arquitetônico, né? Ou eu falo projeto, mas é assessoria à obra, né? Arquitetos não só fazem projeto, eles têm competência legal e técnica para assessorar a obra. Vamos lá. Minha sócia ama a obra. Não é meu perfil. Cada um no seu cada qual, né? E tem muita gente que gosta, né? Sim. Então, essa é a função dos escritórios modelo. Claro que eu posso, lá, por iniciativa privada, ter os arquitetos sem fronteira. Sim. Claro que pode. Perfeito. Mas aí é uma associação entre conhecidos, entre arquitetos, entre colegas. Mas, dentro do conselho, a ideia é essa, além de que o próprio conselho fomenta, dentro dos seus editais, a habitação de interesse social. Perfeito. Esse ano, nós fizemos o projeto... Foi esse ano, não. Foi esse ano. O projeto para habitação transitória, para refugiados. De um modelo de arquitetura capaz de ser construído com facilidade, em qualquer lugar, e depois poder ser desmontado. Porque os fluxos mudam. São praticamente nômades ali. Né? A gente também tem a parte que a gente vai atender em fronteiras, e dali eles vão para outros estados, vamos supor. Na Venezuela, a gente vai trabalhar na fronteira e eles vão andar por dentro do país. Tá? E é um público que não é o mesmo da população de rua. Certo. Que a gente ainda tem que ter essa sensibilidade, porque a gente põe tudo no mesmo pacote, né? Assim, grosseiramente. Então, esse concurso foi muito interessante, porque a gente convidou, uma das juradas era uma venezuelana, inclusive, mais uns arquitetos, de um Arquiteto Sem Fronteiras, de fato, que já rodou o mundo trabalhando com assentamentos para refugiados e tal, então uma experiência muito vasta. E a gente teve esse projeto vencedor, nós ofertamos esse projeto à Prefeitura de Goiânia. Adesão para esse tipo de projeto, existe bastante adesão ou ainda é pouca procura? Poderia ser maior? Bem, vamos lá. Para o concurso, tivemos N inscrições. Perfeito. N inscrições, Brasil inteiro. Foi bem concorrido.
E eu vou lembrar um outro também, que ano passado a gente teve com parceria com a GEAB. Perfeito. Para habitação quilombola. Inclusive, ia trazer o presidente, ele não veio aqui. Eu vou pegar ele. Porque ele falou que... Não, eu ia trazer o presidente da GEAB, o Baldi, porque eu vi no discurso dele, ele falando que ia trazer uma habitação mais digna para dentro desse pessoal. E aí eu queria saber como é feita essa habitação, que aqui é custo zero. A pessoa ganha a casa custo zero. E aí ele queria trazer alguma coisa para dentro dessa casa, de aconchego. E aí, como eu trabalho para viver melhor, esse é o meu propósito, eu queria saber dele como é que seria isso. Ele estaria um arquiteto para fazer um modelo de casa funcional, ou estudar um público X para cada casa, ou as casas seriam todas iguais, e aí eles entregar dessa forma de, tá aqui sua chave, aí você entra, e a pessoa entra lá e fala assim, não, mas não dou conta de subir essa escada, tem jeito de mudar isso aqui, esse degrau tá alto, tem jeito de mudar isso aqui, não, só... Eu gosto demais, mas não dou conta de andar aqui. Aí a pessoa fala assim, mas eu tô te dando a casa, você tá falando que não dá conta de andar. Mas não é, velho. A mobilidade dela não dá dentro daquela parte. Eu tive uma experiência, há alguns anos atrás, de trabalhar com entidades habitacionais. A gente fazia os projetos de habitação, claro, né? Tinha que passar em Caixa, Governo Federal, sim, todas as instâncias de aprovação. Mas o trabalho com o público era muito interessante, porque a gente sabia quem seriam os moradores. Isso, para mim, é fundamental. Sabe? Então, aí a gente... Dá trabalho? Claro que dá trabalho, né? Perfeito. É muito mais fácil a gente, quando faz tudo genérico. E mesmo assim, uma das coisas, uma das críticas que eu tinha ao programa anterior... Minha Casa Minha Vida, é que do jeito que era rotulado, do jeito que era desenhado o programa, você tinha pouca margem de manobra, então ficava todo mundo com cara de padaria. Processo ali geral. Né? Você vai fazer essa coxinha, sim, daquele a coxinha jeito, tudo igual. Então, aí o que a gente conseguia era fazer a intervenção, essa personalização para as demandas daquele grupo nas áreas comuns. E algumas adaptações possíveis dentro da unidade, porque a gente tinha, sei lá, eu já tive, né? Um que era totalmente cego, então a gente fez todas as adaptações para essa pessoa. Aí eu já pego minhas questões, a particular. E falando de coxinha, tá uma delícia, viu, doce? Muito obrigado pela coxinha aqui. Essa peculiaridade que eu falo, cada casa ela tem sua peculiaridade. Nem você pode fazer um processo de que sejam todas iguais, mas na hora que você vai dar o lar, eu sei que a pessoa vai adorar, nunca ter uma casa, não sei o quê. Só que ela vai ter alguns problemas. Né? Vai ter alguns problemas dentro. Agora, mudando de assunto aqui. Novo profissional. O que o CAL traz para esses novos profissionais que entram no mercado? Eu vou dar o exemplo de novo da OAB, porque eu acho que para mim é um dos órgãos dentro de conselho, de organização, que traz muito, tem dinheiro para isso e faz muita questão, que eles trazem um escritório compartilhado, um primeiro escritório. A pessoa que é da OAB, ela tem um escritório para ela trabalhar sem precisar gastar nada. O CAL pensa nisso. O novo profissional que está entrando fala assim, cara, eu vou pagar minha prestação, vou pagar minha mensalidade do CAL aqui. Minha anuidade que eu sofri. Mas eu nunca fiz nenhum projeto. Eu preciso, eu não tenho nem lugar para me desenhar no computador. O CAL atrai. Tem algum programa para isso? Primeiro que a gente faz uma coisa. Sempre acho que pode melhorar. Certo. Sempre podemos fazer mais. Eu vou sair... Hoje, esse ano é meu último ano de mandato. E eu brinco com a gerente, com os outros conselheiros, que eu falei que eu ainda quero criar o espaço do arquiteto. Perfeito. Gostaria de criar o espaço do arquiteto. Nós temos hoje, lá dentro da sede, um espaço para, eventualmente, você precisar imprimir, ter um apoio para atender alguém, mas é um espaço pequeno. Eu gostaria de ter um espaço melhor, mais qualificado, especialmente para o profissional. Agora, o jovem profissional, aquele que acabou de formar, primeiro que tem um super desconto na anuidade. Certo. Bem, tem que ingressar, e aí eu confesso que eu não tenho os números de cabeça, mas eu acho que é 100% no primeiro ano. Depois vai para 80%, 30%... Mas como é que as pessoas começam a trabalhar? Vocês não dão... Porque eu te falando isso, eu vou te dar outro exemplo de um mestre que falou para mim que era prancheta compartilhada. Certo? Outro mestre que falou assim, nossa, eu tinha prancheta. O Yotaka falou para mim que tinha prancheta compartilhada.
tinha um espaço que ele trabalhava, juntos compartilhar. Não sei se era um espaço privado, se era amizade, se era muito caro as pranchetas na época, certo? Mas ele falou para mim, cara, eu usava aqui e outra parte. Paulo Mendes também falava que tinha um espaço de grande, que era do sócio dele, que até contou uns detalhes que eu não vou entrar em questão política, que eles tinham essa parte prancheta, um escritório compartilhado dentro da arquitetura, dentro do CAL. O CAL não conseguiria trazer isso para esse novo profissional, para ele atender seu cliente, para ele fazer ter um programa que ele não precisa piratear o programa, mas ele possa ali fazer o seu render, ou fazer a sua maquete, ou fazer essa parte inteira. Eu vou aproveitar a sua deixa e fazer um convite para os meus colegas arquitetos. Esse ano é ano de eleição. Certo. Montem as chapas, saiam candidatos e, na sua gestão, montem esse espaço. Para mim é perfeito. Não é possível mais, não há tempo, porque a gente tem que pensar que o CAL é um órgão público. E aí ele tem que seguir os ritos do órgão público na questão de planejamento, dotação, de gastos, essa parte né? inteira, orçamentária. Fazer essa previsão. Então, é ótimo. De novo, eu não vou fazer, porque eu vou sair. Ela tá franca, vai sair, mas a gente não vai deixar. Então, acho sim que a gente pode pensar nesse tipo de espaço. E eu queria fazer propaganda, que ficou fofíssimo. A publicação do novo livro, do livro do CAL, com apoio do CAL, voltado para o mercado goiano. Eu vi essa parte. Que é o roxinho lá, formei agora, né? Vi. Que traz um escopo mínimo. Aquilo é goiano ou é nacional? Porque não, é o seguinte, uma recém-formada ficou nessa luta, as dores que ela teve, ela transformou num livro. E aí o CAL apoiou esse projeto, o CAL BR, sim, né? Aliás, foi o CAL DF, mas enfim, um dos CALs qualquer. E aí hoje a gente vira um manual que aí, claro, para cada estado ele vai sendo adaptado porque a legislação daqui é uma, DF é outra, Bahia é outra, né? Outra realidade. Então, a nossa publicação saiu agora. É possível fazer download no site do CAL e é muito fofa, muito instrutivo para aquele que acabou de... Eu ia entrar em RT aqui, mas mostrar a plaquinha ali falando que já passou do nosso tempo. Eu ia entrar no assunto que todo mundo gosta de falar, de RT, mas hoje não vou falar porque não vai dar tempo da gente entrar profundamente dentro disso. Tem uma briga grande disso aí, entre lojista, arquiteto, preço de valor de projeto, depreciação de projeto por conta de RT... projeto de graça para pegar RT, enfim, esse aí é um assunto que eu vou trazer ela de novo, para a gente falar só sobre isso. Aí eu vou trazer um convidado também, que ou um lojista, ou um convidado que trabalha na parte de interiores, para a gente fazer esse debate mais acaloroso. Quero te agradecer, Janaína. Eu sei que a gente falou muita coisa aqui, acho que a gente trouxe muitas ideias boas. Gosto mais do CAL, assim, o CAL sempre apoiou a gente, o EARC sempre está junto com o CAL, desde a primeira eleição, quando saiu ali do CREA e começou a fazer essa movimentação. Eu sou um apaixonado nisso, de ter independência. E fica aberto, dá o seu recado, a câmera é aquela ali, e pode falar aí à vontade, pode falar mal da gente. Vou falar muito rapidamente, mas eu vou agradecer o convite. É sempre prazeroso falar da profissão do arquiteto urbanista. Eu fiz por amor, gosto, faço até hoje, assim, atuo, vou morrer arquiteta, né? Perfeito. E eu acho excelente. O EARC é um evento muito interessante, um evento que divulgava a arquitetura e urbanismo, o trabalho dos arquitetos. E eu espero mesmo que vocês retomem o evento, acesse os editais de fomento. Sempre junto com o CAL. Sim, é um apoiador. É importante que esses eventos aconteçam, sabe? Tem esse carinho muito grande pelo CAL, porque ele foi uma das pessoas que apostaram ali da gente, de trazer grandes nomes, de trazer essa reciclagem, esse ensino, esse conhecimento. Acho que a gente aprende com grandes profissionais, certo? A gente aprende com grandes nomes, a gente se inspira com grandes nomes. Então, o EARC ele traz essa parte inteira. A gente vai fazer uma parceria. Esse ano ainda a gente vai trazer o EARC Day. Escuta aí, EARC Day. Mas mais pra frente eu falo. Gente, muito obrigado. Tá ficando aqui mais um EARCcast com café, Café Sospiso. Quero pedir para você deixar o like, inscrever no canal, acionar o sininho. Nos nossos patrocinadores, Buena Ré, Café Sospiso, Moldura Minuto e Real Energia. Fica com Deus e até a próxima.